Olá, tudo bem? Erasmo Filho, você já me conhece e eu estou aqui, resolvi gravar esse vídeo na verdade, porque eu precisava passar uma mensagem para você. Eu vinha no caminho e vinha no carro e vinha pensando, poxa, eu preciso passar essa mensagem. É uma mensagem muito simples, mas apesar de muito simples, e como as coisas simples, ela é muito poderosa. Eu vinha pensando em todo um processo pelo qual eu passei aí durante mais ou menos os 9, 10 meses aí de minha vida, desde que eu pedi a exoneração lá da Justiça Federal, em um cargo público, e houve muitas mudanças, e mudanças altamente positivas em minha vida. E uma dessas mudanças foi a minha opção por ser coach. E no dia a dia, apesar de ter uma resposta muito prática, uma resposta sucinta sobre o que é ser coach, como funciona um processo de coach, às vezes eu tenho a necessidade de falar um pouco mais sobre isso e nem sempre eu tenho a oportunidade, porque eu tenho o que alguns mentores, né, eles nos aconselham, o script de elevador, aquele script que você vai dizer rapidinho o que é o processo de coaching. Mas é uma coisa tão forte, é uma coisa tão intensa, que eu hoje não me aguentei, né? E eu disse, não, eu preciso pelo menos gravar um vídeo sobre isso, porque vai além da explicação técnica, vai além daquela explicação rapidinha que a gente dá. E eu queria contar, de certa forma, uma história, mas é uma história que não está pronta. Não é uma história pronta e acabada. Eu não estou aqui com um começo, meio e fim. Mas é uma história que você pode, se quiser, construir. É como se fosse um livro em branco e agora eu e você estivéssemos conversando. E essa jornada seria já o que eu posso chamar, para mim, de um belo processo de coaching. Você quer saber o que é um processo de coaching? Como ele funciona? Você está disposto a assistir esse vídeo por mais alguns minutinhos? Então vamos lá. Eu vou te falar do meu jeito. Eu vou te dizer como é que a gente pode, juntos, se quisermos, se você quiser, estabelecer essa parceria. Funciona mais ou menos. É a vida. Ela não é linear. Ela não é geométrica. Por isso, mais ou menos. Mas é um processo. E ele tem início, meio e fim. E quando eu começo a trabalhar com alguém no processo de coaching, seja para que for. Primeiro, deixa eu lhe dizer, talvez você nem saiba para que serve o coaching, né? Aos pouquinhos você vai entender, mas às vezes você quer fazer alguma coisa, por exemplo, você quer emagrecer, mas você já tentou de tudo e não conseguiu. Você quer passar em um concurso público, você já fez de tudo e não conseguiu. E você precisa de alguém que lhe auxilie nessa jornada. Alguém que lhe ajude a preparar as malas, a escolher os equipamentos que você precisa ir, se você quiser, por exemplo, escalar uma montanha. Talvez você sozinho, por um motivo ou por outro, você se perca. E o processo de coaching ele vai servir para lhe ajudar nisso. E eu, como coach, vou ser essa pessoa que vai estar ao seu lado fazendo isso. Então, quando eu começo a trabalhar num processo de coaching, e eu vou pegar aqui um exemplo, alguém que quer, por exemplo, mesmo, passar num concurso público, esse é meu nicho. Mas não é simples, tão simples assim, olha, eu quero passar no concurso público. Eu preciso entender. E você precisa entender. Muito mais do que eu. E aqui eu vou dar alguns passos, algumas dicas. Seja lá o que for, você precisa saber o que você quer. Um pouco difícil, muitas vezes para alguns. Para mim, particularmente,
Isso foi muito difícil. Conseguir ter essa claridade de poder enxergar e dizer assim, eu quero isso. Foi um longo e doloroso processo, mas eu consegui, e você também. E aqui é importante, o que eu disser aqui, o que eu fiz, não tome isso como, o cara se acha um bambambam. Não, tome isso, quando eu disser, eu fiz, tome isso e diga assim, eu também posso. Se o cara fez, eu também posso. Então, eu também tinha muita dificuldade de saber do que eu queria. Uma hora eu queria uma coisa, outra hora eu queria outra. Loucura! As pessoas acham que você às vezes é maluco, porque você não sabe o que quer. Mas se você for perguntar, a maioria das pessoas, elas realmente não sabem o que querem. Mesmo aquelas que acham que sabem o que querem. Muitas delas. Claro, nem todas. Algumas sabem claramente e firmemente o que querem. Mas isso é um processo. Alguns já têm uma preparação, sei lá, funcional, psicológica, um apoio familiar. Não me importa aqui exatamente o que o fez ter essa convicção. Alguns não têm, talvez por esses mesmos motivos. Mas isso não é o mais importante. Não é o que te prende. O mais importante é o que te solta. Então, a minha técnica de abordagem, ela trabalha primeiramente isso. O que eu quero? O que você quer? Talvez seja muito difícil você realmente responder isso. E para você conseguir responder isso, você vai precisar identificar seus próprios valores. A gente não aprende isso na escola. A gente aprende os valores, alguns, de convivência com as outras pessoas. Mas a gente não é ensinado a identificar quais são os nossos valores, e muitas vezes, quando esses valores eles são muito fortes, quando eles vêm à tona, eles são tolhidos. Se, por exemplo, você lá na sua infância, na adolescência, você, sempre adorou desafios, encarar desafios, mas é muito difícil, a família vai dizer para você, quieta aí, bota a bola no chão, vai devagar, e não sei o que, os seus amigos, as pessoas à sua volta, e às vezes você pode até pensar, essas pessoas são escrotas. Elas não são, elas não estão te sabotando, na verdade, elas não estão fazendo isso para te sabotar, porque elas acham que gostam de você, e às vezes gostam mesmo de você, e acham que aquilo é uma forma de proteger. Mas quem tem que saber o que é ou o que não é bom para você, é você. Então, primeiro, é preciso saber exatamente o que você quer. E isso é um exercício. Se você não tem a resposta, você precisa exercitá-la. Você precisa fazer essa pergunta. Acredita em Deus? Deus me mostra. Mas vai lá fundo, descobre, identifica. Então, para isso, muitas vezes, você vai precisar trilhar esse caminho. Muitas vezes não, eu acho que invariavelmente você vai precisar trilhar o caminho de identificação dos seus valores. Você vai precisar saber o que é que mexe com você, né? É o desafio, é a estabilidade, é a grana, é o comprometimento com o próximo. Você precisa identificar isso, porque identificando isso, fica mais fácil você saber o que você quer, qual decisão você tomar. Ainda que toda decisão ela traga consigo uma perda de alguma coisa, normal, mas você vai estar fazendo escolhas conscientes. E eu passei a fazer escolhas conscientes quando eu comecei a aplicar esse processo em mim mesmo. Eu comecei a aplicar isso em mim mesmo no dia a dia. O que é que eu quero? Bati muito até conseguir entender isso, mas eu tive que ver, identificar, estudar meus valores. Qual sua missão? Qual o seu propósito de vida? Para que porra você levanta da cama pela manhã? Para ir bater o ponto no seu trabalho? Para juntar mais um dia no seu contra-cheque, para você receber o salário lá no final do mês? Você levanta porque você quer fazer a diferença no mundo, na sociedade em que você vive? Eu não estou aqui julgando, eu não estou aqui fazendo nenhuma avaliação.
se você levanta para ir ganhar dinheiro, se você levanta para fazer uma diferença na sociedade. Mas é preciso que você saiba que porra você levanta da cama. Sim, você precisa saber disso, porque é isso que te motiva. Agora, claro, se você está fazendo algo que não te motiva, que seja ganhar dinheiro, que seja até muito dinheiro, mas isso para você não lhe motiva, vai procurar o que é que te motiva e você vai descobrir o que é que você quer. No processo de coaching, a gente vai fazendo esse passo a passo. E quando você colocar, escreva, né? Escreva isso, escreva num flip chart, escreva num caderno, numa folha de papel, seja onde for, coloque lá, olha, eu quero isso. Agora pergunte, para que eu quero isso? Ou melhor, por que eu quero isso? Esse porquê, nele está exatamente esse conjunto de valores. É uma pergunta que ela se refere a um porquê que acontece antes de você fazer essa escolha. Por quê? Olha, eu quero isso porque isso está alinhado com o meu conjunto de valores. Porque isso me dá um tesão danado. E quando eu levanto da cama, eu estou pensando em fazer isso. Quando eu vou dormir à noite, eu estou pensando em fazer isso. Quando eu paro e penso à noite, o que foi que eu fiz de importante hoje? E eu me recordo que eu fiz aquilo que eu queria fazer. E aquilo me deixa feliz, muito feliz da vida. Então, esse é o primeiro porquê. Por que eu quero isso? Por que eu quero passar num concurso público, por exemplo? Por que eu quero emagrecer, por exemplo? E depois, tem um outro porquê. Mas esse é um outro porquê que ele mais diz respeito à transformação. O primeiro porquê, eu diria que é o primeiro porquê do empoderamento. Por quê? Porque eu quero isso, porque isso está alinhado comigo. Ou seja, eu estou empoderado disso, as minhas qualidades, o meu conjunto de valores, eles convergem para isso. É o primeiro porquê, o empoderamento. O segundo porquê, eu diria que é o porquê da transformação. Em quem eu vou me tornar? Quem eu vou ser quando eu passar a ser esta pessoa que eu estou querendo ser? Quando eu atingir esse objetivo que eu estou querendo atingir. Isso faz sentido para você? Perceba. Eu quero, por exemplo, ser aprovado em um concurso público. Sim. Mas por que eu quero ser aprovado no concurso público? Porque eu entendo que meus valores eles estão muito ligados a esse comprometimento com o próximo. Eu acho que servir é algo que é inerente a mim. A minha missão de vida, ela passa por aí e tal. Beleza. Mas em quem isso vai se transformar? Ou seja, você, a partir dessa nova pergunta, desse novo porquê, que agora é o porquê da transformação, significa, olha, eu não vou ser mais este Erasmo que está aqui hoje apenas fazendo uma atividade que não gosta ou que faz apenas para sobreviver. Eu vou ser um Erasmo mais pleno, um Erasmo que está fazendo algo pelo que lutou e conseguiu. Percebe? É o porquê da transformação. Por quê? Por que isso é importante para mim? Quem eu vou ser? Ora, eu vou ser um servidor público, alguém que está voltado para servir ao público, por exemplo. Mas eu estou falando de um caso específico, mas você pode colocar isso para o que você pensar na sua vida. Por quê? O segundo porquê. O outro porquê. E eu diria que esse outro porquê é a finalidade, são as recompensas. O que você vai ganhar quando você se tornar essa nova pessoa? Você vai ganhar mais dinheiro, você vai ganhar status, você vai ganhar influência, você vai ser reconhecido. Isso, as pessoas vão olhar para você de outra forma, você vai estar se posicionando para o mundo de outra forma.
Percebe o conjunto que você está criando, o porquê você resolveu criar isso? Isso dá sustentação ao seu projeto. E durante o processo de coaching, é exatamente isso que a gente faz. É identificar o que quer. Identificar o que quer, entendendo seus valores, sua missão. Porque quer a transformação. O que é, o que vai ser esse novo ser. E o que é que você ganha com isso? É um processo muito bonito. É um processo fantástico. É um processo que transforma. É um processo que empodera. Então, eu sugiro a você, que feito isso, olha só, eu estou te dando um passo a passo aqui de graça de um processo de coaching que eu estaria fazendo com você e que iria custar, sei lá, R$2.000, R$2.500. Mas é porque isso transbordou e eu precisava estar falando a você isso. Então, comece agora você estabelecer as suas metas. É preciso, então, estabelecer as metas, porque agora você já sabe o que você quer. Você sabe por que você quer, os vários porquês. E agora você precisa estabelecer como você quer. O que você precisa fazer para conseguir chegar onde você quer. Como você vai operar essa mudança. E aí, a gente vai sentar e trabalha em um planejamento, faz uma rota de ação, estabelece as suas recompensas, mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não fica preso, não apenas preso na rota de ação, e tampouco preso nas possibilidades que você idealizou. Você pode ter pensado, poxa, por que eu quero ser, um exemplo, né? Um servidor público? Porque eu vou ter dinheiro para viajar para onde eu quiser, para comprar o carro que eu quiser, para ajudar a minha família e tal. Mas não fica preso às possibilidades. Abra-se para o universo. Entenda que isso é o seu sinalizador para o universo. Você está dizendo, universo, a partir de agora, eu estou me colocando em uma nova condição. Eu quero seguir em frente. Me ajude. Peça ajuda, não tenha vergonha em pedir ajuda. Coloque, claro, aquilo que você quer. Porque é bom saber disso, mas isso não fecha as possibilidades. Você vai descobrir que às vezes no caminho vai acontecer uma coisa que você nem imaginava, mas você vai descobrir que ela está relacionada com aquilo que você, de um jeito ou de outro, sonhou. É incrível isso, é incrível, é maravilhoso, é fantástico. Então, é preciso que você estabeleça então suas metas. E é preciso que as faça da forma mais consciente possível, analisando nós utilizamos uma ferramenta Smart, eu não vou detalhar isso aqui, porque esse vídeo na verdade é um vídeo de transbordamento, é um vídeo de compartilhamento dessa emoção que eu estou sentindo aqui agora, e eu achei que eu deveria transmitir para você. Em outro momento, aliás, eu tenho até alguns vídeos na internet, no YouTube, falando sobre o Smart, e você pode conseguir isso também de outra forma. Mas o que eu quero dizer é que existem ferramentas e que a gente não vai ficar viajando apenas na maionese. A viagem é interessante para tirar esse gás, para fazer você olhar de diversos ângulos, de cima, de baixo, do lado, pelo outro, e você dizer, porra, responder aquela pergunta, se eu não tivesse nenhuma limitação, o que é que eu queria fazer hoje? Isso vai lá no seu fundo, vai lá, bate fundo, porque é a sua verdadeira essência. A gente vai procurar saber de você qual é a história que você quer contar no final de sua vida. Isso é muito empoderador. Eu queria confessar aqui, compartilhar com vocês, porque eu tenho uma ideia, a minha concepção de sucesso, né? E cada um, você tem a sua, talvez você ainda não a tenha formulado, mas você deve ter. Mas é preciso que às vezes você estabeleça, escreva isso, para que fique muito claro. Eu tenho uma, e eu queria compartilhar com você. Sucesso para mim é um conjunto de alguns ingredientes. Quais são os ingredientes na minha fórmula de sucesso?
Você pode fazer a sua. Não existe uma fórmula pronta. A minha fórmula não é a sua fórmula. Com absoluta certeza, não existe uma única fórmula igual. Por mais que todos tenhamos e consigamos obter sucesso, cada um vai ter uma fórmula diferente. Porque isso é muito subjetivo. Para uns, talvez sucesso seja possuir um carro importado, ter um apartamento em Copacabana. Para outros, seja ter uma casinha ali num lugarzinho no interior, né? Um casebrezinho. Para muitas pessoas talvez isso seja sucesso. Isso é muito relativo, tá? Mas eu ia falar da Chapada Diamantina, né? Quer dizer, é ter uma casa no Capão, alguma coisa assim, né? Um lugarzinho bucólico e tal. Cada um tem a sua. Mas deixa eu falar a minha fórmula de sucesso. A minha fórmula de sucesso, ela tem uns ingredientes. Primeiro, ser saudável. É condição para mim ser saudável. Mas não é só ser saudável de corrida, de fazer exercício, de estar na academia. Não. Saudável no sentido mais amplo, onde o meu corpo, o meu cérebro, a minha mente, tudo esteja em harmonia, produzindo as substâncias, as energias necessárias para que eu esteja em perfeita harmonia comigo mesmo. Esse ingrediente para mim é fundamental. Ser saudável. Eu tenho um outro ingrediente, gratidão. Eu aprendi isso de uns tempos para cá e isso transforma. A gratidão transforma. Por mais que eu tenha outros sonhos maiores, sim, eu tenho, não escondo isso, mas ser grato pelo que você tem aqui agora é tudo. Significa que você está dizendo ao universo: olha, universo, muito obrigado por eu estar aqui, por eu possuir isso. Olha, eu ainda quero isso outro, mas eu estou feliz. E eu acho que é um vídeo, né, do ex-presidente do Uruguai, se não me engano, onde ele fala isso, né, que a questão é, se você não está feliz com o que você tem, você pode vir a ter muitas outras coisas, mas você não vai ser feliz. Então, a questão não é exatamente ter ou não ter, é ser feliz com aquilo que tem. E isso não impede de ir atrás de mais, porque você vai continuar sendo feliz. É isso que importa. O que não funciona, o que aliás funciona, mas de uma forma ruim, de uma forma perversa, é você não ser grato ao que você tem, com o que você tem, e você achar que você só vai poder agradecer quando você chegar em um outro nível. Não. A gratidão é aqui e agora. É o que você tem agora, é o que eu tenho agora. E eu aprendi isso. Esse é um ingrediente, para mim, muito importante na minha fórmula do sucesso. Eu tenho um outro, que é a prosperidade. Gente, esse ingrediente para mim, ele não significa apenas riqueza, também isso. Mas ele vai mais além. Eu sempre tive uma mentalidade de pobreza, de escassez. Venho de uma família muito pobre, passei fome, passei uma série de dificuldades, eu, minha família, meus irmãos, minha mãe, meu pai, mas isso, assim, me limitou muito. Durante muito tempo, eu achei que eu estava fadado a passar essa breve existenciazinha que a gente tem aqui, dessa forma. Até eu descobri que não. Até porque, se em um momento aquilo foi força das circunstâncias, a partir de outro momento aquilo era uma opção e eu podia mudar. Eu vim entender isso tem pouco tempo, mas eu sou grato por isso, por ter conseguido entender isso. Eu passei pelo processo muito claramente de pobreza absoluta, e de chegar em um ponto depois, aliás, passar por um período achando que aquilo era a minha vida e que teria que ser a minha vida, e chegar em um outro ponto e dizer assim: não, aqui, agora, daqui em diante, quem manda sou eu. E eu não quero mais esse padrão de vida, eu quero outro. E eu passei a me sentir, assim, prosperidade para mim é a capacidade de produzir e distribuir a abundância.
para mim, para o outro, para quem está ao meu redor. E é também algo assim, uma figura que eu poderia utilizar como ser um peixe, um pequeno peixe, um imenso oceano. Eu tenho tudo está disponível à minha volta. E você percebe então que quando você entende o que é essa prosperidade, você é ao mesmo tempo o peixe e o mar. E você flui nisso aí. Muito legal. É outro ingrediente. Outro ingrediente é a felicidade. Felicidade para mim, independente de qualquer situação, pelo que quer que eu esteja passando. Felicidade. É um estado de espírito. Claro, você tem momentos felizes, mas você precisa conectá-los mais e mais. E interessante que eu vim descobrir que na PNL você tem formas de se manter no seu estado o tempo todo, e a gente, durante o processo de coaching, a gente aplica muitas e muitas ferramentas de PNL. Mas ainda aqui, dentro da minha fórmula do sucesso, tem um outro ingrediente, que é ser famoso. Mas, cuidado aqui, o famoso que eu estou falando aqui não é o do holofote, não é o famoso de estar distribuindo autógrafo na rua. Não. O famoso que eu estou falando aqui, tecnicamente, ser famoso é ser reconhecido pelo que faz. É ser reconhecido, alguém olhar para você e dizer, poxa, olha, é fulano, ele faz isso muito bem. Então eu tenho aqui as minhas atuações, as quais eu quero ser, como por exemplo coach, eu quero ser reconhecido, ou seja, eu quero ter fama nisso, fama nesse sentido, de ser reconhecido pelo que eu faço. Olha esse cara, velho, ele ajuda pessoas a serem aprovadas em concurso público. E ele já fez isso com muita gente. Esse cara ajuda pessoas a encontrarem seu caminho. E ele já fez isso com muita gente. Isso para mim é fama. Então a minha fórmula ela seria o SPGF2. Né? Saudável, próspero, grato, famoso, feliz. Mas isso foi só para compartilhar com você. Estou só dando um exemplo da infinidade de coisas que você consegue fazer durante o processo de coaching. E eu vim também pensando como é que eu poderia deixar essa mensagem assim, sem vinculá-la a nenhum resultado específico. Ou seja, olha, eu não estou lhe vendendo um produto aqui, eu não estou lhe vendendo um coaching. Pode ter certeza. Eu estou compartilhando com você alguma coisa que, aliás, uma coisa que é muito importante, mas muito importante para mim. Ao responder à pergunta do que é coaching, e eu sair do script do elevador, da resposta reduzida, eu estou falando, eu estou lhe dizendo que é viver, que é você passar pela experiência de empoderar-se de sua vida, de você mesmo. Eu estou lhe dizendo que você descobre quem é o capitão do navio. Esse navio que você está aí agora. Você pode olhar e pode ver alguém no timão. O sistema, seu marido, sua mulher, sua mãe, seu pai, seu irmão, o vizinho. E você pode olhar dali da sua, você olha uma paisagem. Mas a sua perspectiva é a perspectiva daquele que está lá.
Mas você pode olhar para aquele timão ali e você ver-se na condução dele. E você ir mais além. Além de você ver-se, que é uma imagem dissociada, de longe, você está dentro. Você é o capitão do seu navio. Você pode sentir. Você pode decidir para que lado você quer ir. Eu não estou te vendendo nada. Eu só queria te deixar essa mensagem. Se você quiser conhecer mais, quiser, pode me procurar. Se não quiser, tem milhares de outras pessoas fazendo isso. Mas assume o seu navio. Ou então, deixa que outros o façam. Mas não reclama da vida. Acho que no final é essa mensagem que eu quero deixar para você. Isso faz sentido para você? A gente se vê por aí.